É isso aí, pessoal. Vamos continuar estudando os sintetizadores agora do Reason. Você vai criar o primeiro da lista, clicando com o direito, selecionando um deles, ou você vem em Create e escolhe o primeiro aqui, que nós vamos ver que é o Subtractor. O Subtractor foi criado. Vamos arrastar isso aqui para baixo para ter uma visão melhor. Pois bem, não vamos mexer em oscilador, filtro, nem nada agora. O importante é você ter um uso direto do sintetizador e saber exatamente para o que ele serve. Pois bem, quando você está criando uma música no Reason e você quer um timbre mais plástico, um timbre de solo, um timbre de sintetizador mesmo, você tem três opções. A primeira delas é o Subtractor, um sintetizador mais simples que é meio baseado nos Minimoogs, né? Aqueles sintetizadores mais antigos, mais vintage, tá? Para você escolher os timbres é simples. Você vem aqui no Browse, clica, vai se abrir o navegador, veja. Esse navegador aqui é padrão do Reason, que você deve ter percebido, que é como aqui você tem as duas pastas que são instaladas no Reason quando você instala o programa, e aqui são os timbres. Então nós vamos, os timbres dos sintetizadores e tudo mais, a maioria está dentro de Reason Factory Sound Bank. Você clica nele, as pastas aparecem e você vai escolher a pasta do Subtractor. E aqui você vai ter todas as opções. Esses timbres são os que estão salvos fora da pasta, e aqui dentro você tem os timbres por gênero, ou seja, baixo, efeitos, monossynths, os timbres de solo, pads, que são camas, os percussivos, e os polysynths, que são aqueles que servem para você fazer os ataques e tudo mais. Vamos escolher um monossynth. Você pode clicar uma vez, e se você tiver um controlador ligado no seu cabo MIDI, você vai poder testá-lo antes de abrir no Subtractor, por exemplo. Veja que eu apertei as notas e elas já saíram. Eu posso escolher qualquer um desses aqui e testar antes de abrir. Vou escolher agora um. Vou dar OK. Pronto, ele já está devidamente carregado. Pode ver o nome aqui. O que a gente vai agora aprender é modificar esses controles aqui, que são os diretos, caso você tenha configurado um controlador no seu Reason. Vamos nos concentrar nesta parte. Pois bem, aqui é o nome do timbre. Aqui você salvaria qualquer alteração feita no timbre. E aqui você tem os dois controles que você geralmente tem aí no seu teclado, que é uma modulation wheel, né, uma roda de modulação, e o pitch bend. No seu caso pode ser a alavanca ou uma roda de pitch também. Tanto faz, ele vai responder e geralmente já vem configurado. Você não precisa ir lá no painel e configurar. Eu vou mexer aqui, ó, a modulação, e vou mexer o pitch bend. Nem precisei configurar. Em cima do pitch bend você tem o range, que é a quantidade de semitons que esse pitch bend vai alterar. Cada um vem com uma configuração. Se você colocar 12, por exemplo, quando você girar a roda inteira para cima, ele vai o quê? Subir 12 semitons, que equivale a uma oitava. Se você fizer o movimento contrário, ele vai baixar uma oitava. O comum é você usar ou 12 ou 2. Por que o 2? O 2 é um tom. Então daria este efeito aqui. Subindo isso para 12, por exemplo, eu teria uma espécie de oitavador. Entenderam? Pois bem, do lado nós temos a modulação, que vocês já conhecem. Aqui nós temos a polifonia do timbre, ou seja, quantas notas eu posso tocar simultânea nesse timbre. Como ele é um timbre monofônico, ele já está configurado para uma, ou seja, eu posso tocar um Dó. Se eu tocar um Ré e manter o Dó pressionado, ele não vai
fazer um acordezinho. Ele vai tocar somente uma das duas. Para isso, você teria que aumentar aqui a polifonia. Nesse caso, ele continua sendo monofônico. Outra coisa interessante que nós temos nos sintetizadores é o portamento. O portamento é aquele recurso onde uma nota é tocada e ela é ligada a outra através de pequenas notas, uma pequena escala. Quando o portamento está zerado, vou tocar duas notas Dó e uma oitava acima para você ver como é que fica sem o portamento. Se eu aumentar o portamento, algumas notas serão geradas entre essas duas. Aumentando um pouquinho mais o portamento, você vai reparar mais ainda as notas sendo ligadas. Aumentar um pouco mais. E se eu tirar completamente, volta ao que era. Pois bem, essas são as configurações básicas que você pode fazer dentro de um timbre do Subtractor. Você pode modificar todos os outros comandos. Todos esses botões são configuráveis. Mas se você não está muito familiarizado com a linguagem dos sintetizadores, você pode não chegar a lugar algum. Portanto, esta parte aqui é sempre interessante você modificar. Se você gostou das modificações que você fez aqui, você pode salvar em qualquer pasta através desse botão. E toda vez que você abrir o timbre, ele vai abrir do jeito que você configurou. Certo? Vamos agora continuar a nossa visão geral de sintetizadores. Podemos até deletar o Subtractor. E vamos criar o quê? O segundo da lista, que é o mais complicado de todos, que é o Thor. Pois bem, quando o Thor é aberto, ele é simples assim, tá vendo? Ele já tem todos os controles que você precisa. Como é padrão, ele vem com um timbre simples, só para você testar o som. Nós vamos de novo navegar no browse, arrastar para cá essa janela. Então nós temos aqui Reason Factory Sound Bank. Vamos descer Thor Patches. E uma novidade aqui que são os Signature Patches, que são os timbres feitos por alguém que são assinados, né? Se você clicar aqui, você vai ter o nome dos criadores do timbre. Pode voltar e continuar estudando aqui, veja. Baixos, efeitos. Lead synths. Todo lead synth é um sintetizador para solo. Pads são camas, percussivos, polysynths, que são os timbres pesados que você toca acordes, rítmicos, sequenciados, texturas e vozes e coral. Pois bem, vamos de novo aqui. Nós podemos abrir um pad agora para modificar um pouco. Vamos testar algum antes de abrir. Se você gostou desse, você dá o OK. Pronto, ele já está aqui configurado, está vendo? Vamos também se você quiser ver as configurações do Thor, é simples. Clique no Show Programmer, você vai ver todo o Thor aberto. Vale a pena a gente estudar um pouquinho os controles do Thor e o que cada um dos setores dele faz, certo? Primeiro setor que nós temos são os dos osciladores aqui. Quero dar um zoom aqui para você ver. Aqui são os osciladores. A diferença do Thor é que ele é um sintetizador meio híbrido. Ele tem vários tipos de osciladores. Quando você clica aqui, veja que ele abre diversos tipos de oscilador. Então você tem um oscilador, dois osciladores e três que podem ser desligados também. Veja. Depois você tem os filtros.
um mixer, né, que vai misturar os osciladores, um oscilador, mais um filtro. E finalmente você tem as configurações aqui embaixo, que são as configurações das modulações. Claro que nesse estágio que você está começando a estudar o Reason, isso aqui não faz sentido algum. Por isso que eu sempre falo. Se você vai abrir o Tor e só quer um timbre simples, é muito fácil. Você vem aqui, seleciona o timbre e ele já está aqui configurado. Certo? O sintetizador, assim como o Subtractor, ele cria timbres plásticos, digitais. Ele não é feito para você, por exemplo, ter um timbre de guitarra. Para isso você usa os samplers. No sintetizador é quando você quer exclusivamente um som de sintetizador. Tá legal? Então, se você quiser fechar o Programmer, é aqui. Pois bem. Você tem aqui também o modo, né? Polifônico ou monofônico, quantidade de polifonia, o range do pitch bend. Aqui você tem dois botões que controlam o timbre, veja só. Aqui você controla, por exemplo, a ressonância. E tem dois botões aqui também, veja. Você pode desligar esse delay, desligar o chorus, ou ligá-los. E aqui é o volume master do Tor. Certo? Não vamos muito nos prolongar aqui no Tor, vamos conhecer o terceiro sintetizador. Você deleta esse synth, vamos de novo no Create, Maelstrom. Esse daqui já tinha na versão 3. É um sintetizador com uma timbragem muito mais plástica que os outros, que tem a mesma coisa, que os mesmos controles, e você também trabalha com o Maelstrom da mesma forma. Você clica no Browse Patch, você vai ser perguntado onde você quer buscar os timbres, você vem em Reason Factory Sound Bank. Você vai aonde os timbres do Maelstrom estão. Você também tem os baixos, os efeitos, os monosynths, né, os timbres de solo, pads, que são camas, os percussivos, os polysynths, que são aqueles para você segurar os acordes, e os rítmicos. Vamos experimentar os rítmicos dessa vez para você entender. Legal. Então nós carregamos aqui um timbre pronto, vamos testá-lo. Você viu que ele já é uma espécie de arpejador, né? Pois bem. No Maelstrom é a mesma coisa, veja aqui. Temos polifonia, portamento, range do pitch bend. O modulation já está aqui do lado configurado. Nós temos, assim como os outros sintetizadores, osciladores, moduladores. E se você vir aqui um pouquinho para o lado, nós temos filtros e envelope de filtro. Aproveitando que a gente já está aqui, por exemplo, vamos mexer num filtro, para você ver como é que é o efeito de um filtro num timbre. Pois bem, eu cliquei em cima do botão e movimentei o mouse para ele dar o efeito. Tá? Isso pode ser configurado aí no seu controlador para ele modificar esse timbre também. Eu só queria que vocês entendessem, já e assimilando essa ideia, que todo filtro modela o som de alguma forma. Então você tem um timbre cru feito pelos osciladores, que vai passar para o modulador, não necessariamente, que vai vir para um filtro. Então você sabe agora, já está familiarizado com os osciladores, são onde os sons são criados. Ou seja, nesse oscilador A, nós temos esse timbrezinho aqui, o vocoder swirl. Ele é esse timbre que toca. Se a gente mudar isto aqui, ele vai mudar. E por aí vai, veja. Então, dentro do oscilador, você tem o início do timbre em si.
São pequenas amostrinhas que depois o sintetizador todo vai modular. A modulação é onde você altera esse som de acordo não com a sua timbragem, certo? Da maneira que ele é executado. Por exemplo, se eu mudar essa onda de modulação, você reparou que são ondas? Então isso quer dizer que o que esse oscilador cria passa pelo modulador que modula, ou seja, que ele altera o som, que depois vai ser jogado num filtro, que vai fazer o quê? Modelar, dar uma timbragem. Por isso que você tem sempre uma ressonância e uma frequência. Então, tudo mexe com o timbre puro. Não é muito difícil de entender esse conceito, certo? Outra coisa também, que são os envelopes. Já é hora de você entender um pouco sobre envelopes. Então a gente vai pegar um timbre que tem um ataque característico e vamos modificá-los para você entender o envelope. Pois bem, a gente pegou esse rítmico. Vamos dar um browse. Em vez de rhythm, a gente vai pegar um patch de lead. Eu quero um lead bem forte. Vamos continuar experimentando. Vamos continuar. É esse aqui. Dá OK. Agora nós vamos mexer nos osciladores aqui. Vamos até dar um zoom aqui. Pois bem, estamos nos dois osciladores e você reparou que esse timbre aqui ele tem um ataque, ou seja, ele começa de forma muito brusca. Eu vou desligar um dos osciladores. Certo? Baixar o volume geral aqui. E vou modificar o que? O envelope deste oscilador. Envelope. Vou puxar esses botões aqui para você entender o que é o envelope. Envelope, a maioria dos envelopes seguem essa siglinha aqui. Então você já vai se acostumando. Que é o ADSR. Ataque, delay, sustain, release. Certo? O que geralmente a gente ouve que modifica o timbre de forma absurda são os dois, começo e o fim. O que é o ataque? Ataque é quando você aperta a nota e ela se inicia de forma brusca, assim como um piano, por exemplo. Quando você aperta a tecla do piano, o som é imediatamente executado, né? Então você tem uma espécie de martelo. Com o ataque aqui embaixo, você tem esse martelo. Vamos ver? Repararam que você tem um ataque baixo. Olha lá, ataque 0. Se eu quiser que esse timbre não tenha esse primeiro ataque, essa espécie de martelinho, o que eu faço? Eu aumento esse tempo, que o envelope nada mais é do que uma alteração de tempo e timbragem. E agora você vai ver que esse martelinho já não existe mais. Reparou que ele cria uma pequena onda subindo. Se eu aumentar mais ainda esse ataque, ele vai demorar mais ainda para chegar no segundo item, que é o D. Vamos lá? Muito bem. Você reparou que o timbre começou lento, subiu e depois teve uma pequena queda? Isso é determinado pelo delay e pelo sustain aqui, ó. Quando você altera esse decay e sustain, o timbre inicia-se lento, passa por eles e vai para o release. Release é o caso que, quando você tira o dedo da tecla, o quanto que ele vai continuar suando. Então, se eu aumentar o release, quando eu tirar o dedo da tecla, ele vai continuar suando. Quer ver? Eu tirei o dedo e você viu que ele teve uma sobra.
Quanto maior o release, maior a sobra. Eu já parei de tocar e veja que a sobra continua. Esse é o envelope. Todo envelope funciona dessa forma. Alteração de acordo com o tempo. Portanto, quando você quiser que um timbre, que você tem um som específico que te agrada e você não está gostando que ele começa ou rápido demais ou ele tem um ataque longo, ele demora para começar, você pode mexer no envelope do oscilador, que também é conhecido por amp. Você pode escolher o amp envelope, que também faz o mesmo tipo de alteração, certo? E o filtro, como a gente explicou agora há pouco, é o que altera o som. Esses são os sintetizadores do Reason. Então nós repassamos aqui que você cria 3 sintetizadores divididos por tipo. Subtractor, análogo, o Tor, que é meio híbrido, trabalha com vários formatos, e o Monstro, que é esse último aqui, que é um sintetizador mais plástico, usado para timbragem um pouquinho mais moderna e tal. Quando você quer uma timbragem mais antiga, usa o Subtractor. Anos 80, o Tor e o Monstro para coisas mais novas. Certíssimo? Você agora passou da fase dos sintetizadores e nós vamos para a próxima parte da nossa videoaula.